Já fui destratada aqui na Itália? Sim, mais de uma vez, foram várias vezes. Nossa, várias vezes. Perdi as contas já. Mas eu vou contar algumas situações aqui pra vocês, porque nem tudo são flores, né? E como eu me saí nessas situações, o que que eu fiz, o que que eu falei, como eu me senti. Vou contar tudo pra vocês. Tem muito italiano, gente boa aqui na Itália. Mas muito italiano, gente boa mesmo. Mas também tem uns assim, ó, carne de pescoço, como diz os outros. Inclusive, falando em italiano, gente boa, falando de Copa, né? Que o Brasil saiu da Copa. Mas ontem eu cheguei no trabalho e teve italiano que veio até me abraçar, porque eles estavam torcendo tudo pro Brasil, né? Karen, mi dispiace, Karen, e Brasile. Eles estavam tudo animados. A cada vitória do Brasil nessa Copa, eles vinham comemorar comigo. Era muito legal de ver. Então, esses são os italianos, gente boa. Mas eu vou falar pra vocês dos italianos bem ruins que eu encontrei aqui e que foram bem grossos comigo, bem grossos mesmo. E eu já conversei com algumas pessoas que passaram por situações parecidas comigo e ficaram muito mal. Ah, eu caguei e andei, como diz o outro, né? Desculpa o palavrão, mas é essa bem a real. Porque se você for dar moral pra todas as coisinhas ruins que acontecem aqui, ih, você não serve pra migrar, não. A primeira que eu passei aqui foi um lavoreto que eu fiz aqui na Itália. Lavoreto é tipo trabalhinho no Brasil, frila, bico. É um trabalho que eu consegui de limpeza. Logo quando eu cheguei, eu acho que eu tava aqui no terceiro mês. Eu consegui esse trabalho por um aplicativo, um site que chama Ti Aiuto. Eu vou deixar na descrição aqui, porque eu acho que pode ajudar vocês. Esse é para quem, é como se fosse o Facebook, para quem tá procurando trabalho de limpeza, de arrumar casa, de passar roupa, chama Ti Aiuto. No mesmo esquema tem um que chama Top Tata, que é para quem vai fazer badante, vai cuidar de criança. E também tem um que eu esqueci o nome, mas eu vou deixar tudo linkado aqui, que é para quem quer passear com cachorro, hospedar gato, né? Principalmente nessa época que os italianos vão viajar, não tem com quem deixar os pets, porque não vão levar os pets para viajar. E é bem legal, assim, você põe foto tua lá e você coloca o que você quer e os italianos te procuram ou você se candidata às vagas, como se fosse mesmo uma rede social. Aí eu me candidatei em todos, né? E logo que eu postei foto minha, postei tal, o que eu tava disposta a fazer. Aí teve um italiano que me contatou ali. Ah, Karen, posso conversar com você? Eu posso te ligar? Porque aqui eles ligam pra tudo, tá? Se prepare. Aí atendi ali, me enrolei um pouco com o italiano, porque eu não falava bem italiano. Aí ele falou, ah, eu tenho uma casa de tantos metros quadrados, preciso de alguém que me ajude com a limpeza de casa e tal, não sei o quê. Era um menino de uns 30 anos e ele era cadeirante. Ele morava sozinho e ele tinha várias coisas que ele não conseguia fazer, né? Porque é cadeirante. Aí perguntou quanto que eu cobrava a hora. Eu fiquei, cara, eu não sabia quanto, mas não cobrei um valor ali. Ele, ah, então tá bom. Você pode vir quando? Eu falei, ah, posso semana que vem. Que dia é bom pra você? Eu lembro que eu pedi na sexta, porque daí me pagava na sexta, eu já sextava com dinheirinho no bolso. Aí beleza, né? Fui lá, o primeiro dia e tal, e fiquei um pouco nervosa porque eu não falava muito bem italiano, mas ele foi muito educado comigo, ele foi muito simpático e tal, e a casa, assim, ó, era muito tranquila de limpar, muito tranquila. Meu marido não queria que eu tivesse pego esse trabalho, né? Porque não tava assim precisando, né? Ele já tava trabalhando e o salário dele dava para bancar as nossas despesas tranquilo. Mas eu quis mais pela experiência, porque para quem tá esperando o documento é muito difícil você ter que esperar o documento sair. Quando você não tá trabalhando, você não se sente parte do país. E essa para mim era a pior parte. Era o que pegava, assim, cara, meu Deus, a Itália não me quer, não consigo um trabalho, sabe? Você não se sente parte do país. Era assim que eu me sentia. Então eu quis pegar esse trabalho mesmo mais por conta da experiência, de estar ali com o italiano, de desenrolar o meu idioma, de conversar com o italiano ali, né? De viver a rotina na Itália mesmo. Então eu peguei esse trabalho. O trabalho era muito tranquilo de fazer, era só passar aspirador na casa, passar paninho, era uma casa bem pequenininha, e ele era muito, muito simpático, assim, no começo ele ficou um pouco desconfiado, porque é normal, né? Mas a gente foi trocando ideia, ele era do Sul e me contava as histórias do Sul e ficava perguntando do Brasil, e pediu para ensinar ele português, então a gente sempre conversava, eu ensinava português para ele, e ele me ensinava italiano. Eu falei, você pode me corrigir se eu falar errado? Dele, claro, eu falei, eu quero muito aprender esse idioma. E eles ficam felizes com isso, né?
Até aí, tudo bem. Era sempre uma convivência muito tranquila. Eu fazia limpezinha na casa dele ali uma vez por semana, sempre na sexta. E aí eu falei pra ele que eu preferia na sexta, porque sexta-feira era dia de pizza lá em casa. Então esse dinheiro dava pra comprar pizza, dava pra comprar o refrigerante, dava pra comprar uma cerveja, dava pra comprar a sobremesa ainda. Então ele sempre brincava dele, ó, boa pizza pra você, quando ele pagava e tal. Era muito tranquilo, era sempre muito descontraído. E eu mais conversava com ele do que trabalhava. Todo o trabalho ali na casa dele eu conseguiria fazer em uma hora. Tranquilamente, em uma hora. Teve um dia que ele me deixou sozinha na casa dele e eu fiz em uma hora. Tranquilo. Deixei a chave lá e tal com o porteiro e fui embora. Mas a gente ficava conversando muito, então eu parava pra conversar. Eu acho que ele era muito sozinho, assim, né? Não sei, por ser cadeirante, talvez. Então a gente ficava conversando muito. Eu parava o que tava fazendo, ficava conversando. Ele dava muita risada comigo, porque eu sou meio palhaçona, assim. Então era tranquilo, era agradável. Até que um dia ele foi me pagar. Aí não lembro que a gente tava conversando, ele, né, pediu pra eu pegar a carteira pra ele, porque o que acontece? Ele não era só cadeirante, ele tinha alguma deficiência na coordenação motora, então ele se mexia com muita dificuldade pra pegar as coisas, você pega ele pra mim, ele pegava com muita dificuldade a carteira, tudo. Aí beleza, aí ele pegou a carteira. Eu falei, ó, preciso que você vá lá comprar um lanche pra mim. Você pode pegar ali embaixo? Já encomendei. Eu posso. Aí eu peguei a carteira, né? Ele, tira aí 50 euros. Tirei os 50 euros. Esse aqui? Esse aqui. Aí desci lá, peguei o lanche, voltei, guardei o dinheiro na carteira e entreguei a carteira pra ele. Beleza. Finalizei de limpar a casa ali. Falei, tu finalizei. Lá, vou te pagar. Quando ele foi me pagar, ele foi pegar a carteira, ele não achou a carteira dele. Cadê minha carteira? Aí eu fiquei parada, né? Não sei. Ele, cadê minha carteira? Cadê minha carteira? E ele ficou transtornado. Cadê minha carteira? Eu não peguei, eu não peguei. Aí ele, onde que tá? Você pegou? Deu. Não, eu não peguei. E eu fiquei assim, cara, será que eu guardei a carteira dele e não me lembro? Sério, me passou até aquele medo, assim. Tipo, quando você vai viajar, por exemplo. Você tá lá, você tá tranquilo, você sabe que você não tem nada ilícito na sua mala. Mas ver um monte de cachorro, um monte de policial, você pensa, será que eu não coloquei droga na minha mochila sem querer? Me passou aquilo, você quer pegar a carteira dele sem querer? Eu falei, caramba. Eu falei, não tá comigo. Mas eu fiquei tranquila, assim, né? E ele, cadê? Cadê? Olhando pra mim. Aí eu, ali, peguei em cima da mesa. Essa aqui? Aí ele, ah, ufa. Ai, eu achei que tinha perdido. E eu fiquei bem sério, assim, olhando pra ele. Aí ele pensou que eu tinha pego, né? Ele ficou super sem graça. Aí pegou, ainda me deu dinheiro a mais. Aí, obrigado e bom final de semana. Ali acabou a brincadeira. Eu ia lá fazer o trabalhinho, mas assim, sem brincadeirinhas. Ele percebeu que eu fiquei bem séria. Então, continuei lá fazendo o trabalhinho, mas sempre bem séria. Sempre bem séria, conversava educadamente, mas assim, acabou a brincadeira, como, né? Enfim, que daí pra mim já acabou. Beleza, aí passou acho que um mês ainda, e aí teve uma outra situação. Aí essa situação já me deixou um pouco séria. Aí teve um outro dia, passou um mês depois. Aí eu tava lá limpando a casa dele e tal, limpei tudo, limpei o computador, passei lá um espanadorzinho de pó. Ele me pagou, foi embora. Tô em casa comendo pizza com meu marido, bem tranquila, porque, né, eu tinha cestado. Aí ele me liga: Karen, a caixa de som do meu computador não tá funcionando. Deu, é mesmo? E o que eu posso fazer com isso? Aí ele, você quebrou. Deu, não quebrei. Ele, mas você limpou aqui, agora não tá funcionando, o que eu vou fazer? Aí eu, não sei. Mas agora o que eu vou fazer? Tipo, ele tava meio que me acusando que eu tinha quebrado o negócio. Eu falei, olha, na hora que eu fui passar pó, fui limpar o pó ali, de repente, sei lá, desconectou algum cabo, tira o cabo e põe o cabo de novo e reinicia o computador. Tava lá eu, parecendo uma menina da TI, faz isso, faz aquilo. Aí ele, funcionou, tchau. Aí, e desligou. Aí pra mim bastou. Eu peguei e falei, olha, seguinte, não tá dando certo mais. Primeiro foi a história da carteira, você achou que eu tinha roubado você. Se eu quisesse roubar você, eu já tinha roubado você. Até porque você não tem nem condições de ver e nem de se defender. Eu falei mesmo. Então eu já teria te roubado. Porque eu vi várias oportunidades e não fiz porque eu não estou aqui pra isso. Eu estou aqui pra trabalhar. E agora essa situação aí que você acha que eu quebrei o rádio. Eu falei, não, é não. Aí ele, poxa, me desculpa, eu não quero que você leve pra esse lado. Eu falei, não tô levando pra esse lado, tô sendo prática. Então você pode arranjar outra pessoa, se você quiser. Eu vou aí, ensino outra pessoa a trabalhar, tudo certinho, mas eu não vou mais. Ele, poxa, ele ficou um pouco chateado, mas eu falei, não, não. Porque assim, você tem que se impor também, sabe? Preciso do dinheiro, mas assim, você não precisa baixar a cabeça, né? Se humilhar. Enfim, essa foi a primeira situação e foi leve. Tô chegando em casa, já termino. Termino esse vídeo. Peraí.
Oi, minha porteira lá. É, sim. Continuando. Olha como eu tô. São 10 da manhã, gente. Eu só saí pra resolver uma burocracia italiana. Estou suando, pingando em bicas. Meu Deus do céu, tá muito calor aqui. Voltando. A segunda situação foi um outro lavoreto que eu fiz também, que eu consegui. Foi indicação de uma amiga que já tá aqui há muitos anos. E ela falou: eu conheço um italiano e tal, que tá precisando de alguém para dar uma ajeitada na casa dele e tal, umas 2 ou 3 vezes por semana. Ele paga bem e tudo mais. Se você quiser, eu te indico. Eu falei: tô sem fazer nada mesmo, tava esperando o documento. Eu falei: eu vou. E aí ele me ligou: vamos tomar um café pra gente conversar, porque aqui tudo ele se resolve com café. Marcamos um café, fui lá, conheci ele, era um senhor muito gente boa. Ele era um doce de italiano. E conversando, e não sei o quê, como mais se venuto em Itália, por que você tá aqui, não sei o quê, enfim. Conversamos, ele perguntou, né, quanto você cobra? E eu tenho um valor alto, assim, ele, tá bom, pode ser. Preciso que você venha umas 2 ou 3 vezes por semana. Ok, né? Beleza, né? Aí fui lá o primeiro dia na casa dele, ele me mostrou a casa, me mostrou o que queria que fizesse e reclamou bastante da esposa dele. Falou: eu tô chamando você aqui porque minha esposa não cuida da casa. Ele falou algumas coisas bem complicadas e eu fingi que não entendi pra deixar abaixo. Olha só essa geladeira aqui. A hora que ele abriu a geladeira pra me mostrar, nossa, comida podre, comida embolorada. Meu Deus, tinha muita. A mesa era um casino, gente. Era uma bagunça. A casa era uma bagunça. Tinha lixo no chão. Tinha papel de, sei lá, a pessoa comeu um pacote de bolacha e deixou o pacote no chão. Era assim, ó, uma bagunça. Falei, meu Deus, onde eu estou? Parece aqueles programas americanos que as pessoas vão lá e limpam a casa das outras, aquelas pessoas acumuladoras, então. Eu fiquei, meu Deus, onde eu fui me enfiar? Devia ter cobrado mais, se eu soubesse que era tudo isso. Ele falou, fica tranquilo, você não precisa fazer tudo em um dia. Cada dia você vem e faz um pouquinho, porque realmente a minha esposa não faz o que ela tem que fazer, então eu tô te chamando por causa disso. Falei, ok, né? Aí ele deixou a chave comigo e falou, daqui 3 horas eu volto. E eu fiquei sozinha, falei, nossa, que legal, né? Confiança. E coloquei um som lá no fone de ouvido e fui lá, fui limpando, né? A gente era muito cacareco. Ai, Deus, era muito cacareco. É vidro, é garrafa, olha, o italiano gosta de acumular coisa. Enfim, fui limpando lá, a casa dele era bem grande, mas era uma casa bem, assim, gostosa, tinha uma vista bonita para as montanhas. Fui lá limpando, ouvindo música, cantando e tal. Deu 3 horas, ele voltou. Ele, não, já pode parar aí. Fica tranquila, tá aqui. Me deu o dinheiro, me deu até mais. Na verdade, ele sempre me dava mais, porque ele me dava um dinheirinho pro café. Aí ele, um dinheirinho pra você tomar um café aqui no bar da esquina. Eu falei, obrigada. Beleza, e fui. Esse trabalhinho durou mais ou menos umas 3 semanas. Tudo indo bem, tudo indo maravilhoso. Até que um dia eu cheguei lá de manhã no portão. Às vezes ele deixava a chave ali, né? Que a ex-mulher dele morava em cima. É uma história muito complicada. Aí eu ligava pra ex-mulher dele e ela descia e me deixava a chave, e eu limpava, ele deixava o dinheiro lá já, e pegava o dinheiro e ia embora. Era super tranquilo. Aí teve um dia que eu cheguei lá, ele não tava lá, mas ele falou, só tocar a campainha, que minha mulher tá em casa. E eu não tinha conhecido a esposa dele até então. Eu apertei a campainha, estou lá de bicicleta, bem tranquilinha, né, como sempre. A mulher me bota pra correr, ela saiu na sacada. Quem é você? Aí eu sou a Karen. Eu acredito que o seu esposo, o senhor fulano, não vou falar o nome, o senhor fulano me chamou pra fazer uns trabalhos aí, pra organizar a casa e tal. Ela, eu não chamei ninguém, pode ir embora, você pode ir embora. Bem assim, vai-te-me. Eu falei, mas que estranho, porque o seu marido me contratou, foi ele que me contratou. Você concorda? Ó, quem concorda aqui, ó. Ela quer aparecer, ela sempre quer aparecer nos vídeos. Vai embora! Eu falei, não, mas o seu marido me contratou, né? Não, mas eu não contratei nada. Eu não vou deixar uma estranha entrar na minha casa aqui. Onde assim? Eu falei, pois eu já estou entrando na sua casa faz um mês. Mas eu não concordei. Eu falei, mas não foi você que me contratou, foi o seu fulano. Não foi você. Ela, eu não vou deixar você entrar, eu nem te conheço, nem sei quais são as suas intenções. Eu tenho uma filha de 15 anos que tá dormindo ali, vou deixar uma estranha entrar aqui com uma filha de menor em casa. Eu falei, pois outro dia eu tava limpando a casa, eu estava sozinha, enquanto ela estava dormindo, eu deixei ela tranquilinha dormindo. Muito simpática a sua filha. Fulana, né? Nossa, quando eu falei isso, cara, ela berrava lá de cima. Eu falei, não, tudo bem, fica tranquila. Eu fiquei bem tranquila. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pra minha casa, chegando em casa, eu vou ligar pro senhor fulano só pra avisar que eu não fiz o trabalho, né, que não vai rolar mais o trabalho. Fica tranquila, tudo em paz, Deus abençoe. Nossa, ela ficou muito... Espera aí! Eu falei, nossa, agora que a mulher vai pular em mim, né? A sorte que ela era baixinha, né? Eu não fiquei com medo, porque eu sou alta. Ela desceu, ela não era uma italiana.
essa mulher era uma estrangeira. Eu não vou falar de qual nacionalidade ela é, porque senão vai vir alguém aqui, ai, tô sendo preconceituosa. Não, não tô sendo preconceituosa, mas ela era, desculpa a palavra, ela era bem porca e ainda mal educada. Enfim. Aí fiquei lá esperando, mas assim, eu tava assim, ó. Gente, eu tava pleníssima, tranquila. Ela desceu. Eu falei, calma, por que você tá tão nervosa? Eu não tô conseguindo te ouvir, você tá gritando. Você tá falando muito alto, por quê? Eu não tô nervosa, tô tranquila. Aí ela, não, eu não tô nervosa. Deu, não, mas é que tá aparecendo, não precisa ficar tranquila, eu não vou invadir a sua casa. Mas chegando em casa eu aviso o seu esposo. Aí ela ficou assim, sem reação. E eu fui pra casa e mandei mensagem pra ele. Ele me pediu milhões de desculpas. Não, por favor, me desculpe. Minha mulher é muito complicada. Não sei o que. Eu falei, não, fique em paz. O senhor é um amor. Não posso dizer o mesmo da sua esposa. Mas tá tudo bem. Fique em paz. Essa foi a segunda situação. A terceira é um pouquinho pior também. Vai só piorando o negócio. Mas assim, eu não me senti humilhada. Eu fiquei super tranquila. Cheguei em casa depois. Aí a ex-mulher dele me ligou, não, não fica triste. Eu falei, não tô triste. Ah, eu quero que você venha limpar a minha casa aqui. Aí a mulher queria me buscar. Eu falei, não, já cheguei em casa. Já cheguei em casa, já vou tomar meu café, já troquei de roupa aqui. Não, eu vou te buscar. Gente, todo mundo me queria, mas ai, enfim. Aí foi lá, me buscou em casa, a ex-mulher dele, que morava no mesmo prédio, me buscou, morava num prédio do lado, né? Ele morava num sobrado do lado, e daí do lado tinha um prédio. Foi lá, me buscou, aí fui lá, limpei a casa da mulher dele, ela me pagou. Não, vamos combinar. Falei, não quero mais ir pra esses lados, porque essa família é muito complicada, eu não quero me envolver mais, né? Não falei isso pra ela, mas eu falei, não posso, né? Tô vendo outro trabalho já, enfim, fica tranquilo. Dispensei esse trabalho porque era bucha, né? A mulher do cara era meio doida. A ex-mulher morando junto ali e as duas não se bicavam. Ela só ficava, a ex-mulher dele ficava falando mal da atual mulher. E eu ali, ó, no meio, no fogo cruzado. Falei, só quero pegar o dinheirinho, gente, pra comprar minha pizza, comprar meu gelato. Não tem nada a ver com essa história. Peguei, ó. Piquei a bunda, como diz o outro. Encerrado. Até porque nesse dia que ela foi, a ex-mulher dele foi me buscar em casa, pra eu ir na casa dela trabalhar, ela só fica, ela descendo a lenha na mulher. E aí, eu choquei, porque ela faz isso assim, deu, complicado, né? E acho que eu fui mais psicóloga do que fui pra limpar a casa, porque eu tinha que ir limpando e ficar ouvindo ali, enfim. Próxima história. A próxima história aconteceu depois do meu primeiro ano na Itália. Eu estava trabalhando em uma fábrica, o primeiro trabalho registrado que eu consegui aqui, estava trabalhando em uma fábrica de peças automotivas, me dei super bem com os colegas, eu não tenho dificuldade de relacionamento com o colega, eu me faço muito de sonsa também, alguns eu boto de frente, eu me posiciono um pouco, não é que eu sou ruim, mas eu acho que aqui você vai aprendendo que com os italianos em algumas situações você tem que se impor, porque senão eles vão subir na sua cabeça. Então algumas situações ali eu me imponho, outras eu prefiro não me indispor, e me faço, igual diz meu irmão, faço a pêssega. Finjo de louca, finjo que eu não tô entendendo, e faço aham, igual os pinguins de Madagascar. Sorri a cena, eu só sorri a cena. Nessa fábrica eu entrei, me dei super bem com todo mundo, conversava com todo mundo, meu italiano já estava muito bem avançado, então já conseguia conversar, fazer piada. O trabalho em si era bem cansativo, não vou mentir. Só que a convivência com os colegas era boa. Por outro lado, quando você começa a se sair bem, se destacar, vai ter alguém enciumado. E eu senti que tinha uma pessoa ali que tinha um pouquinho de ciúme de mim, porque eu era bem rápida e eu era no mesmo nível que ela. Ela tava ali há muito mais tempo que eu. Começou a se sentir ameaçada. Enfim, mas eu trabalhava com ela, a gente se dava super bem. Eu só me fazia de sonsa às vezes quando eu sentia que ela tava um pouquinho enciumada. Eu sempre fazia dupla com essa menina, não vou falar o nome dela. Fazia piada, ela dava muita risada comigo, gente. Eu não sei se é porque eu não sou, eu não acho que eu sou engraçada, mas acho que quando a gente fala com o sotaque, deixa mais engraçado. Eu posso falar qualquer coisa que vai ficar engraçado por causa do sotaque. Então eu falava qualquer coisinha, ela se rachava de rir. Era sempre muito engraçado. E ali nessa fábrica, você poderia trabalhar sozinho, ou você trabalhava em dupla, ou você trabalhava em linha, né? Tipo, um começava a peça, passava a peça pro lado, o outro dava continuidade, passava pro terceiro e até chegar no último. Às vezes eu fazia dupla com ela, às vezes eu trabalhava na mesma linha com ela, às vezes eu trabalhava sozinha. Até aí tudo bem. Só que eu percebi que ela era muito mandona, porque ela queria o contrato indeterminado. Então ela tava sempre querendo mostrar serviço. Olha como eu sou proativa, principalmente quando o chefe tava ali perto. Aí, sempre quando a gente terminava o trabalho, ou seja, faltando 15 minutos antes de ir embora, você para a produção e você vai limpar o seu ambiente de trabalho. Finalizamos ali a produção e aí ela meio que quis ser mandona.
Aí ela, fulano vai fazer isso, ciclano vai fazer aquilo, e papapá. Eu já tava ali ocupada de fazendo outras coisas. Beleza. Limpei ali, fomos embora, todo mundo, terminamos o trabalho, fomos embora, e ali a gente tinha um grupo de WhatsApp da equipe. Aí ela foi lá e mandou um textão, porque tinha uma outra colega ali, que eu conheço, que não tinha feito o trabalho como ela queria. Porque a gente tem que limpar, que tem que fazer as coisas, que não sei o que. A gente deu um sermão da montanha como se ela fosse uma chefe. Aí eu peguei e mandando mensagem, assim, muito brava. Gente, que mulher surtada. Aí eu peguei, fui lá e respondi assim, falei, olha, eu acho que se você tem problema com uma pessoa, você pode chegar junto da pessoa e conversar com a pessoa. Não precisa ficar expondo aqui no grupo. Ninguém é obrigado a ficar lendo esse tipo de mensagem. Ficou um silêncio no grupo. Depois daquele dia, eu notei que ela estava um pouco mais ríspida comigo. Falei, acho que ela ficou chateada, né? Beleza, ignorei, continuei sendo educada, beleza. Aí passou uma semana depois dessa situação, nós estávamos em uma linha de produção. Ela era a primeira, ela começava a peça, passava para mim. Eu era a segunda. Aí tinha a terceira, que era uma brasileira também que trabalhava comigo ali. E aí ia passando, né, a peça. Só que toda vez que essa brasileira tava comigo, ela ficava conversando em português. Eu falava, fala italiano, porque quando você tá no ambiente italiano, gente, é falta de educação você falar em outro idioma. Então eu procuro sempre falar italiano, porque, tô falando mal de minha empresa, não desconfiarem, né? Enfim. Aí a gente começou a conversar, e ela conversando em português, e eu respondendo, fala italiano, e eu respondendo ela em italiano, e ela falava super bem italiano, mas ela esquecia. E a gente tava fazendo turno da madrugada. E aí, só que essa brasileira, quando ela chegava perto de mim, cara, a gente se rachava de rir. Brasileiro, né? Brasileiro. E a gente, e dando risada, e começamos a cantar ali. Essa mulher, essa italiana, ficou tão brava, ela já tava brava comigo, né? Por causa da mensagem. E já tava brava com essa outra brasileira, porque essa brasileira não tinha feito o que ela queria. Da mensagem, era essa brasileira. Ela pegou a peça assim, pá! Olha aqui! Olhou assim pra mim. Se vocês querem conversar, tem que falar italiano. Aqui na linha só se fala italiano. Não se fala outro idioma. É falta de respeito. Eu falei, referente a trabalho, eu tenho que falar italiano. Outras coisas pessoais eu não preciso falar italiano, mas eu vou falar italiano para você entender, para você ver que eu não estou falando mal de você. Até porque se eu for falar mal de você, eu vou falar italiano logo para você poder entender que eu estou falando de você. E eu vou falar direto com você, não vou ficar mandando indireta não. Fique tranquila. Ela ficou tão brava, ela continuou. Eu peguei e virei e olhei para minha colega, ok, continua a falar italiano, ok. De que coisa estávamos falando? E continuamos ali dando risada e falando em italiano. Começamos a cantar em italiano. Essa colega ficou muito brava, a italiana. Ela começou a fazer as peças num nível tão rápido. Minha gata fazendo bagunça. Para, tá tentando chamar atenção. Não. Ela quer fazer bagunça. Ela quer fazer bagunça. Ela começou a fazer as peças num nível tão rápido, assim, gente, quem me conhece sabe que eu sou rápida. Meu marido fala, ele vê que eu sou muito rápida. Eu tava sendo super rápida e assim, ó, as peças só fazendo assim, ó, acumulou a peça, assim, eu não tinha nem enfiar a peça de carro mais. Meu Deus do céu, ela tá muito brava. E ela tava assim, jogando as peças muito rápido. E eu ali, tipo, né, a gente continuou, a gente não deixou a pataca cair, continuamos conversando em italiano e dando risada, assim. E eu olhei pra minha colega e falei, vamos fazer de conta que a gente nem tá bravo, mas eu fiquei brava, né, óbvio. Falei, vamos deixar ela mais brava ainda e vamos ficar aqui tranquila rindo. E a gente continuou, e até sambar, se minha colega sambou. Beleza. Vamos lá, tomamos café, e falamos em português, porque tava só nós duas ali. Falei, meu Deus, que louca, você viu que surtada? Pois é, não sei o quê. Aí chegava o italiano, a gente mudava de assunto e falava em italiano. Só que tem uma coisa muito estranha dos italianos. Eles tretam, eles quebram o pau. Gente, vocês vão ver isso. Quem mora aqui pode até comentar aqui. Eles quebram o pau 5 segundos depois. Eles estão tomando café junto e conversando como se nada tivesse acontecido. Já a gente brasileira é um pouco complicado, né? Aí, não, tem que tratar. Ó, me desculpa, desculpa. Aí, ok. Eles não. A prova disso teve outro dia que tava lá o carelista e uma mulher lá. Eu não vou! Gritando um com o outro. Nossa, na hora do café, já tomou café? Não, vamos tomar um café? Vamos. Normal, assim é normal. Passou uns dias, essa italiana me dando um bom dia como se nada tivesse acontecido. Buongiorno, Karen! Aí eu, não veio comigo nem assim, não. Aí eu, bom dia. Comecei a ficar seca. Eu falei, não, comigo não. Tudo educada, respondi tudo, mas né, um pouco mais seca. Passou acho que umas 2 semanas.
Aí, de novo, essa bendita italiana. Tinha acabado o trabalho, estávamos em uma linha ali. Acabou o trabalho, cada um tem que limpar a sua área. Aí lá vem a mandona de novo. Ó, vamos fazer assim, ó. Fulano faz aquilo, ciclano faz aquilo, mas antes disso, o capo, né, que é o chefe da linha, me falou, cara, eu preciso que você pegue esse documento e leve lá na supervisão, não sei o quê, papapá, que eu preciso assinar. Eu falei, tudo bem, ele já tinha me pedido antes. Assim que acabar, você me leva. Eu falei, não, beleza, tava com o documento ali. Aí nisso, a colega lá, italiana, quando acabou, né? Deu 15 minutos antes de ir embora, ela, ó, vamos fazer o seguinte: fulano faz o seguinte, faz não sei o quê, ciclano e beltrano vem comigo que a gente vai lá pegar as coisas no estoque, não sei o quê. E nisso eu já virei as costas, porque tinha que pegar o papel e obedecer o capo e levar o papel lá, na secretaria. E eu ouvi ela falando, Karen faz não sei o quê. Falei, cara, não vou fingir que nem ouvi. E virei as costas e fui lá levar o documento. Levei o documento, entreguei pro capo, preciso que faça tal coisa pra mim. Faço, voltei lá e fiz tal coisa e tal. Ok, fiz tudo que tinha que fazer, voltei, limpei a minha área, né? Limpei as coisas ali, tudo, deixei tudo organizado, enchi tudo que eu precisava encher de parafuso, não sei o quê. Bateu o sinal pra gente bater o cartão, né? Bateu o ponto. Ela tava me esperando ali pra pegar minha mochila, ela tava perto da minha mochila. Aí eu fui lá e peguei minha mochila. Aí ela, ô Karen, aí eu, oi? Começou a gritar de novo. Por que você me fingiu que nem me ouviu, não sei o quê? Que cada um tem que ser responsável. Eu falei, não, o capo tinha me chamado pra fazer outra coisa e você não é meu capo. E virei as costas, deixei ela falando sozinha. E ela continuou gritando, não sei o quê, isso não pode acontecer. E virei as costas. Beleza. Passou ali, isso era numa sexta-feira. Na outra semana, tava ela lá de novo, como se nada tivesse acontecido. E ela gostava de trabalhar comigo, porque a gente estava bem. Só que ela veio como se ela tivesse acontecido. Bom dia, Karen! Porque era sempre assim, ela passava, né? Bom dia, Karen! Aí eu, bom dia, fulana! Era sempre assim, e era só comigo que ela fazia isso. E vinha zoar, vinha me dava bala, eu dava bala pra ela, e ela vinha, deixava balinha pra mim ali, eu, não, obrigada. Ah, você não quer? Não, obrigada, gente, acabou. Acabou a amizade ali pra mim, acabou a brincadeira, acabou. E ela vinha, e ela tentava, e até essa minha colega brasileira, nossa, ela tá em cima de você. Eu falei, tá, mas deixa que fique, não tô nem aí. E não tava mesmo. Ele pensa o quê? Ficar gritando comigo assim? Pensa que eu sou sua mãe? Beleza. E ela lá, tentando, e sempre quando fazia dupla comigo, não sei o quê. Eu gosto muito de trabalhar com você. Deu, que bom, obrigada. Mas assim, sempre educada. Não fui grossa com ela assim, mas. Ah, ok, bom dia. Cara, você pode fazer. Faço, vamos lá, vamos fazer assim, assim, vamos organizar assim? Vamos. Mas acabou a brincadeira. E passou um mês, e essa mulher ali em cima de mim, tentando furar de novo a bolha da amizade ali. Até que um dia a gente tava saindo pra pausa. A gente tava trabalhando juntas nessa linha. Era só eu e ela. Em dupla. E, pô, cara, é um saco quando você tá trabalhando em uma linha. E a gente sempre trabalhou muito, fez uma dupla muito boa, porque a gente sempre fazia meta, fazia mais que a meta, terminava antes. A gente era muito rápido. Ela é muito rápida, e eu também sou muito rápida. E era realmente um desperdício, né? Enfim. E é ruim quando você tá trabalhando com alguém ali, a pessoa é chata, a pessoa não conversa. Pô, que você tá trabalhando, trocando ideia, a hora passa muito mais rápido. É muito mais divertido. Você tem aquela sensação de que você não tá trabalhando. E eu acho que pra ela devia ser chato trabalhar comigo, porque eu já não tava mais conversando com ela sobre nada. Ela perguntava sobre o Brasil e tal. Eu sempre tinha alguma história muito curiosa pra contar. E ali, pô, ela tentando, e eu ali, né, mais seca, mais séria, mais isolada, na verdade, mais na minha. Com os outros conversava normal, mas com ela não. Até que um dia a gente tava trabalhando juntas e deu na hora da pausa. Aí, beleza. Falei, boa pausa pra você, ela, boa pausa. Aí eu pegando minhas coisinhas, ela, Karen, vem aqui. Aí eu, oi? Eu preciso te pedir desculpa. É isso mesmo que você está ouvindo ela me pedir. Eu falei, o quê? Opa, pera, um italiano me pedindo desculpa? Gente, cadê a pegadinha do malandro? Fiquei pensando, eu falei, o quê? Não, eu preciso te pedir desculpa. Aí ela tava nervosa, porque a boca dela assim, ela tava tremendo. Preciso te pedir desculpa. Eu gritei com você 2 vezes. E ela falou, que filha da mãe, ela sabe que ela gritou comigo 2 vezes. Eu também sei que você gritou comigo 2 vezes. E tal, eu quero te pedir desculpa, isso não foi legal, e não sei o quê, papapá. E eu assim, ó. Falei, não, tudo bem, tô desculpada, me desculpe também se você ficou ofendida, porque eu falei português perto de você. Me desculpe também. Aí ela, não, mas eu não queria e tal, eu gosto muito de trabalhar com você e fica um clima ruim assim. Poxa vida, me desculpa. Aí eu peguei e falei, olha, é que assim, fulana, de onde eu venho, no meu país, no Brasil, quando você grita com uma pessoa, quando você fala alto com uma pessoa, é considerado falta de respeito. Aí ela, não, aqui também é considerado falta de respeito. Eu, hã?
Cara, eu fiquei pensando, falei, então os italianos gritam e eles sabem que eles estão te faltando com respeito. E, gente, é uma gritaria aqui. No trânsito eles gritam, na comune gritam entre eles. Eu fiquei, cara. Então eles sabem que não é só cultura, é falta de respeito mesmo. E aí, ela, aqui também é falta de respeito. Eu, então você sabe que você me faltou com respeito. Ela é tal, tudo bem. Eu falei, não, fica tranquila, fica tranquila. É, te desculpo sim, me desculpe também, qualquer coisa. Não, você não fez nada. Ok, ok, ok. E foi isso. Depois ela tentou ainda continuar a amizade, mas assim, gente, pra mim acabou. Perdeu a amizade, perdeu a amizade. Ela vinha, aí, Karen, eu, bom dia, fulana. Conversava e tal, mas já tinha perdido aquela brincadeira, aquela coisa toda lá. Foram essas as experiências piores. Teve outras situações na comune, mas, ai, gente, na comune o povo é sempre assim, mal educado. Né? Às vezes é estressado, grita, você não entende. Mas a gente releva. Mas essas acho que foram as situações que mais me marcaram. Eu não me senti em nenhum momento destratada, porque eu acho que a psicologia tá vendida. Antes de vir pra cá, eu fiz terapia 6 meses, pensando nessa questão da imigração, como lidar com frustrações, possíveis frustrações, com a cultura, com essas coisas. Então, eu pensei muito nisso e eu acho que o mais importante é saber quem você é. E eu sei quem eu sou, eu sei o meu valor. Então, ali, a hora que ela gritou comigo, eu pensei, cara, o problema não é comigo, o problema é com ela. Vai ver que tava com algum problema em casa, ela realmente tinha vários problemas em casa, a gente já tinha conversado sobre vários assuntos pessoais, vai ver, descontou em mim. Então, eu sei quem eu sou, eu sei o porquê eu tô aqui, né? Em nenhum momento me senti ofendida ou destratada, eu penso que o problema foi daquela pessoa. A maneira como você reage é o que eu acho que vai definir quem você é, ou como é que tá a tua cabeça, como que tá o teu psicológico. E a maneira como eu reagi ali, eu acho que foi certo. Em alguns momentos eu me impus, sim, e eu sei que eu fui um pouco dura ali. Em alguns momentos eu só me refrego. Nem ligo, nem ligo, nem liguei mesmo. Lógico que por trás eu fiquei com muito. Pegar na porrada esse italiano. Eu sou brasileira, tá pensando o quê? Mas assim, eu reagi ali na frente e foi tudo tranquilo. Quis contar pra vocês essa experiência. Porque eu acho que isso faz parte também da imigração, não só da imigração, faz parte do ser humano, a gente passa por isso não só em outros países, mas no nosso próprio país. Eu já passei isso no Brasil também. Então, por isso que eu acho que eu não fiquei magoada ou fiquei deprê, eu já conversei com outras pessoas que passaram por situações assim, ai, ficou triste, ficou mal, eu entendo também. Cada um tem um temperamento, eu sou um pouco mais casca grossa das coisas que eu já passei no Brasil, que já foram várias, minha história daria um livro, uma série da Netflix. Quem me conhece sabe do que eu estou falando. Eu preciso falar aqui, porque não é o caso, não é desse canal aqui. É mais falar da minha vida aqui na Itália. Então, eu acho que, devido às situações que eu já passei na minha vida, isso me tornou um pouco mais casca grossa. Lógico que tem momentos que a gente fica um pouco mais emotivo. Mas, enfim, eu acho que eu lidei bem com a situação. É isso. Como tem muitos brasileiros que moram aqui na Itália, contem aqui nos comentários se vocês passaram por alguma situação. Sim, eu acho que tem vários. Todos os dias eu ouço vários dos meus amigos brasileiros aqui. Não só com brasileiros, mas outros imigrantes também. E até de próprios italianos, tá? Então isso não é, xenofobia, preconceito com o imigrante. Não, gente, eles fazem isso entre eles mesmo. Então é por isso que eu não me senti ofendida. Eu parei e raciocinei bem, sabe? Não deixei o emocional falar mais alto. Bom, é isso. No mais é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo anterior que eu fiz o tiramisu. E voltem a contar se vocês me fizeram tiramisu e se vocês gostaram, porque é muito gostoso. Me contem, eu vou deixar linkado aqui. Acho que desse lado aqui. Quem não viu, pode ir lá conferir a receita do tiramisu. O melhor tiramisu que você vai comer na sua vida, eu te garanto. É isso aí, um bacione.